Olá, Cris. Olá, Gerry. Olá, ouvintes da Rádio Noroeste. Aqui quem fala é o Walter Pomar. Eu sou professor de Relações Internacionais na Universidade Federal do ABC, morador da cidade de Campinas e um dos colunistas da Rádio Noroeste. Toda semana eu busco contribuir com informações e opiniões acerca da situação mundial e acerca da política externa do governo brasileiro. No dia de hoje eu quero falar sobre a análise comparada do desempenho dos países no combate à pandemia do coronavírus, conhecido pelo nome técnico de Covid-19. No dia de hoje, 16 de abril de 2020, nós podemos citar os seguintes números. No mundo inteiro, 2 milhões de casos confirmados. 500 mil pessoas adoeceram e se curaram. E 140 mil pessoas morreram. São números aproximados: 2 milhões, 500 mil, 140 mil. Mas são números que, apesar de aproximados, nos dão uma escala do efeito que a pandemia está tendo. Notem que a Organização Mundial da Saúde apela às pessoas e aos governos para que mantenham o isolamento social. Por quê? Porque esse vírus se espalha muito rapidamente. O número de pessoas contaminadas cresce muito rápido. O número de pessoas contaminadas que exigem tratamento hospitalar também cresce muito rápido. O número de pessoas que exigem tratamento hospitalar em unidades de tratamento intensivo cresce muito rápido e transborda, supera a capacidade de atendimento das estruturas sanitárias, públicas e privadas, no mundo inteiro. Por isso, o melhor método para combater o Covid-19, para poder salvar o maior número possível de vidas, é o isolamento social. As pessoas ficarem em casa, evitando contato umas com as outras e, com isso, retardando a difusão do vírus, permitindo, por um lado, que os sistemas de saúde tratem aqueles que adoeçam e permitindo, por outro lado, que os cientistas desenvolvam remédios para combater de maneira mais permanente o Covid-19. É bom lembrar que não existe só o Covid-19 no mundo, ou seja, para cada vaga ocupada nos hospitais por um paciente de Covid, é uma vaga a menos disponível para o tratamento de outras doenças também graves. Muito bem. Acontece que o isolamento social supõe que as pessoas não compareçam ao trabalho. E numa sociedade capitalista, isso pode conduzir ao desemprego, à redução salarial e, portanto, pode conduzir à fome, ao desalojamento, à perda da capacidade de ter água, luz, gás, etc. Por isso, a recomendação de que é preciso manter e ampliar o isolamento social provocou uma tensão muito grande naqueles países do mundo que são capitalistas, porque impôs a esses países a necessidade de colocar em primeiro lugar a vida das pessoas e não, em primeiro lugar, o lucro dos capitalistas. Isso explica por qual motivo o impacto do Covid-19 é proporcionalmente maior nos países capitalistas, nas chamadas economias de mercado. O noticiário fala disso de maneira disfarçada, quando comenta
o que está ocorrendo no Vietnã, em Cuba, na Venezuela e principalmente na China. Mas os dados são chocantes. Eu recomendo aos que estão me ouvindo que busquem na internet uma tabela comparativa dos casos confirmados, das pessoas que se recuperaram e das pessoas que morreram. E os dados são muito fortes. Os Estados Unidos, a principal potência do mundo capitalista, tem hoje 644 mil casos confirmados e 28 mil pessoas que morreram. A China tem hoje 82 mil casos confirmados e 3 mil pessoas que morreram. A pergunta é: a população chinesa e a população dos Estados Unidos são iguais? Se forem, a China ganha em relação aos Estados Unidos no que diz respeito ao desempenho relativo no combate à pandemia. Vou repetir: 644 mil casos nos Estados Unidos, 82 mil casos na China, 28 mil mortes nos Estados Unidos, 3 mil mortes na China. O problema é que Estados Unidos e China não têm a mesma população. A China tem uma população várias vezes maior do que a população dos Estados Unidos. Portanto, não é apenas que a China ganha de muito quando levamos em consideração o tamanho relativo de cada população. Isso não é por acaso, isso decorre do fato de que os países de orientação socialista têm mais facilidade para colocar o Estado a serviço de proteger a população como um todo, enquanto que os países de orientação capitalista enfrentam muitas dificuldades para fazer isso, porque eles são organizados em torno da ideia de garantir o lucro, não em torno da ideia de defender a vida. Esse é um dos muitos ensinamentos da pandemia do Covid-19. É mais fácil para um trabalhador sobreviver se ele estiver num país socialista do que se ele viver num país capitalista. E assim encerro o meu comentário dessa semana. Espero que todos estejam conseguindo se cuidar, se proteger, manter a quarentena e espero que mais cedo do que tarde nós nos livremos deste cavernícola que preside o nosso país.